O peso de uma porta de ferro enferrujada, travada permanentemente entre dois mundos, revela mais sobre o fracasso de um projeto humano do que qualquer relatório oficial. Em corredores onde a luz solar atravessa apenas frestas de janelas quebradas, o que observamos não é apenas a passagem do tempo, mas a exaustão de um propósito que um dia parecia imutável. Estruturas que foram projetadas para abrigar o fluxo incessante da vida moderna agora sustentam apenas o silêncio, o acúmulo de poeira e a lenta desintegração de materiais, que, sob a ausência de manutenção, tornam-se inimigos de si mesmos. Porque certas construções, mesmo sendo sólidas, parecem sucumbir tão rapidamente ao vazio assim que a presença humana se retira. A resposta não está em um desastre súbito, mas em uma sucessão de decisões arquitetônicas que ignoraram a natureza efêmera das funções urbanas. O abandono de grandes complexos não é o fim da história, mas o início de um processo de metamorfose física. Quando um prédio perde sua utilidade econômica, ele não apenas esvazia, ele começa a ser reclamado pelo ambiente. A umidade que penetra nas fissuras do concreto, antes contida pela circulação constante de ar e pelo aquecimento interno, passa a ser uma força erosiva silenciosa. Em edifícios de grande escala, a ausência de ocupação interrompe o ciclo de vida da infraestrutura. O sistema de ventilação, que deveria remover o excesso de umidade, torna-se um duto para a propagação de fungos e deterioração de revestimentos internos. A cada estação que passa, o edifício que foi construído para ser um marco de progresso transforma-se em um reservatório de falhas estruturais, onde cada parede descascada e cada viga exposta conta a história de uma manutenção que nunca aconteceu. A primeira grande ilusão que sustenta o colapso desses lugares é a crença na permanência da utilidade. Arquitetos e planejadores frequentemente projetam espaços com uma finalidade tão específica que, quando a demanda social ou econômica muda, o edifício torna-se uma carcaça impossível de adaptar. Imagine um centro comercial projetado para o auge de um modelo de consumo que, décadas depois, torna-se obsoleto. As estruturas internas, as grandes vãos e a complexidade das instalações elétricas e hidráulicas, que antes eram ativos valiosos, passam a ser obstáculos físicos. Não há flexibilidade. O colapso, portanto, não é apenas material, é agudo, na sua essência, uma falha de visão sobre a volatilidade das necessidades humanas. Quando a função desaparece, o edifício não consegue encontrar uma nova identidade e, sem essa identidade, ele perde o direito à preservação. O processo de decadência acelera-se através de um fenômeno que muitos ignoram, a falha da vedação climática. A partir do momento em que a primeira janela é quebrada ou um selante de fachada se degrada, o interior deixa de ser um ambiente controlado. A alternância entre o calor do dia e o frio da noite, combinada com a infiltração de água, provoca uma expansão e contração térmica nos materiais de construção que eles não foram projetados para suportar indefinidamente. O concreto armado, em particular, sofre com a carbonatação, um processo químico que reduz a proteção natural das barras de aço internas. À medida que o aço corrói, ele expande, criando tensões internas que levam ao descascamento do concreto. É uma destruição que ocorre de dentro para fora, invisível aos olhos de quem passa apenas pela fachada. Nesse ponto, a estrutura já não é mais um ativo, mas uma responsabilidade pública que ninguém quer assumir. O custo para reabilitar tais espaços é quase sempre superior ao custo de uma construção nova, o que condena essas ruínas a um limbo existencial. Aqui ocorre a primeira virada na nossa compreensão: o abandono não é um evento passivo.
Ele é um estágio ativo de um ciclo de vida que foi mal calculado desde o início. A decisão de não demolir ou a incapacidade legal de fazê-lo permite que a estrutura continue a se degradar, ocupando um espaço precioso e tornando-se um monumento à inércia. O vazio, que antes era uma ausência de pessoas, passa a ser uma presença física opressiva, onde o silêncio é preenchido pelo estalar de materiais que cedem sob o próprio peso. A expansão desse colapso para bairros inteiros revela uma segunda virada. A falha não está apenas no edifício, mas na dependência do sistema ao redor dele. Quando um grande complexo industrial ou comercial morre, ele arrasta consigo toda a lógica de ocupação urbana que o sustentava. Ruas adjacentes, que dependiam do fluxo de pessoas, tornam-se desertas. A iluminação pública falha, a manutenção das calçadas cessa e a vegetação começa a romper o asfalto. O abandono urbano não é um ponto isolado, é uma mancha que se espalha, onde a ausência de investimento privado e público cria um vácuo de autoridade e zelo. O colapso, nesse nível, deixa de ser uma questão de engenharia e passa a ser uma questão de sociologia urbana. O espaço, que antes organizava a vida das pessoas, agora é um convite à solidão e ao esquecimento. Ao percorrermos mentalmente esses corredores, percebemos que o abandono deixa marcas concretas que são, em última análise, um espelho das nossas próprias decisões coletivas. A poeira que cobre móveis esquecidos, as escadarias que levam a lugares que ninguém mais frequenta e a luz que entra por buracos no teto não são apenas cenas de filmes de ficção, segundo são evidências de que o progresso é um estado temporário. A arquitetura moderna, com toda a sua grandiosidade, é extremamente frágil. Ela exige uma energia constante, um fluxo perpétuo de manutenção, capital e intenção humana para se manter erguida contra as forças da entropia. Sem esse suporte, a natureza retoma seu espaço com uma eficiência implacável. A virada final, no entanto, é mais perturbadora. O colapso de uma estrutura abandonada não significa o fim da sua influência. Mesmo em ruínas, esses lugares continuam a moldar a paisagem e a percepção daqueles que habitam ao redor. Eles se tornam cicatrizes no mapa, pontos de referência que lembram a todos sobre a efemeridade das ambições. A verdadeira lição desses espaços não é sobre a derrota da engenharia, mas sobre o quanto a nossa própria sobrevivência urbana está ligada à nossa capacidade de adaptar o que construímos. Quando nos recusamos a olhar para o que foi deixado para trás, ignoramos a evidência mais clara de que o sucesso de hoje é apenas o material de construção do abandono de amanhã. Ao final, ao observar uma estrutura corroída, não vemos apenas concreto e ferro. Vemos o momento exato em que a função foi vencida pelo tempo. A decadência silenciosa não é um erro da natureza, é a correção natural de uma previsão humana que falhou ao projetar o futuro como uma linha reta, ignorando que, na realidade, cidades e edifícios são organismos que precisam de oxigênio econômico e social para respirar. O vazio que habita esses edifícios é, em última instância, o eco de uma decisão que priorizou a forma sobre a resiliência. Enquanto houver prédios sendo erguidos sem um plano claro para o seu eventual desuso, continuaremos a fabricar as ruínas do futuro, deixando para as próximas gerações o fardo de lidar com os esqueletos de um otimismo que há muito tempo deixou de existir. A história da nossa civilização está escrita não apenas no que construímos, mas na paciência com que observamos essas estruturas se tornarem poeira, provando que, sem o cuidado humano, a maior das obras não passa de um detalhe temporário na paisagem que sempre existiu antes de nós.